Trouxe a palavra de Deus? Quero que você abra comigo no livro que era o antigo Spotify de Israel. Não tinha música? O Spotify não tem música? Livro de Salmos. Foi uma piadinha, mas não rolou. Baixa um pouquinho mais o fundinho, por favor. Livro de Salmos, de número 4. Assim que você encontrar, se coloque de pé no seu lugar. Essa primeira leitura a gente faz junto, de pé. Depois você senta. Salmos de número 4. Salmos de número 4. Todos acharam? Quem achou, dá um glória a Deus. Quem não achou, fala misericórdia. Todos acharam. Dá uma olhada do seu lado, vê se tem alguém sem a palavra de Deus. Se tiver, se achegue a ela, se achegue a ele. Vamos dividir o pão. Obrigado, Carlão, Deus abençoe. Salmo de número 4 e versículo de número 1. Nós leremos até o final do Salmo de número 4, até o versículo 8, amém? Vamos ler. Versículo 1. Ouve-me quando eu chamar, ó Deus da minha justiça. Tu me ampliastes quando eu estava aflito. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó vós, filhos dos homens, por quanto tempo tornareis a minha glória em vergonha? Por quanto tempo amareis a vaidade e buscareis a mentira? Mas sabei que o Senhor separou aquele que é piedoso para si. O Senhor ouvirá quando eu chamar. Ficai de pé em reverência e não pequeis. Ou irai-vos e não pequeis, em outras traduções. Conversai com o próprio coração sobre a vossa cama e ficai quietos. Versículo 5. Ofereceis sacrifícios de justiça e ponde vossa confiança no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos mostrará algum bem? Senhor, levanta a tua luz, a luz do teu semblante sobre nós. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que eles multiplicaram o trigo e o vinho. Versículo 8. Eu tanto me deitarei em paz, quanto dormirei, porque tu, Senhor, somente me fazes habitar em segurança. Feche seus olhos, não a Bíblia, mas feche seus olhos, ainda de pé. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, pela tua bondade. Não acreditamos em acaso, nem em sorte, nem nas ordens do destino, mas acreditamos que o Senhor preparou o dia de hoje para que nós estivéssemos na tua presença. Te pedimos, ó Deus, fala conosco. Pela sua misericórdia, Senhor, pela sua graça, use a minha vida para a sua glória. Que não venha ser o meu nome, ó Deus, a ser glorificado. Que não venha ser o Alex que apareça. E não venha ser, ó Pai, as ideias da minha mente. Mas que o teu Santo Espírito possa me usar e falar com cada um nessa noite. Encontra, Deus, em nosso coração uma terra fértil. E que a sua palavra, que é a boa semente, possa frutificar em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o teu assento. Glória a Deus. O Salmo de número 4. O título do Salmo de número 4, não sei como está na sua Bíblia, mas na minha está: ao músico-chefe de Neginote. É quase um trava-língua, Salmo de Davi. Porém, alguns estudiosos da palavra acreditam que o Salmo de número 4 foi escrito na mesma circunstância do Salmo de número 3. Também alguns consideram o Salmo de número 4 o Salmo noturno e o Salmo de número 3 o Salmo diurno, porque no Salmo de número 4 nós lemos lá no finalzinho dele: em paz me deito e logo dormirei. E no Salmo de número 3 nós lemos no versículo 5 do 3: eu me deitei e dormi e acordei. É como se fosse uma oração matutina, enquanto o Salmo de número 4 é uma oração vespertina. Agora, em quais circunstâncias possivelmente o Salmo de número 4 foi escrito? Você não precisa abrir na sua Bíblia, a gente vai tentar resumir para ganhar tempo. A história está em 2 Samuel, a partir do capítulo de número 11,
que é quando Davi peca com Batseba. Não somente peca, comete o adultério, mas também comete o homicídio. Ele acaba engravidando Batseba, enfim. E como punição, Deus ele acaba perdoando o pecado, mas existem consequências no pecado de Davi. Uma das consequências é que o filho daquele relacionamento impróprio, preste atenção aqui, o filho daquele relacionamento impróprio morre. Não somente o filho daquele relacionamento morre, mas Aminon, filho de Davi, tinha uma paixão secreta pela própria irmã Tamar. Então Aminon, ele planeja tudo para ficar a sós com a sua própria irmã e acaba estuprando a sua irmã. Absalão, também filho de Davi, irmão de Aminon e de Tamar, fica furioso com isso. Planeja matar o próprio irmão por aquilo que ele fez com a irmã. Então Absalão, filho de Davi, mata Aminon, que acabou estuprando a própria irmã. Olha que enrosco, que dificuldade que Davi enfrenta na sua família. Absalão então foge por 3 anos e ele retorna ao reinado de Israel. Quando ele retorna, ele começa a tramar, ele começa a planejar uma rebelião contra o próprio pai, o rei Davi. Então essa rebelião ela toma força, muitas pessoas aderem e acaba destituindo Davi do trono, porque Davi tem que fugir de Israel, ele foge de Jerusalém e ele vai fugir do seu próprio filho que se levanta contra ele. E as circunstâncias em que o Salmo de número 3 e possivelmente o Salmo de número 4 foram escritas são essas. Davi vive uma dificuldade imensa familiar, é uma confusão digna de Casos de Família, com a Cristina Rocha, no SBT, né? Ou até pior, né? Isso é coisa de polícia já, né? Nem mais TV não. Mas em meio a esse caos, em meio a essa fuga do seu próprio filho, em meio a dormir no relento, em meio às incertezas da vida, ele escreve esses 2 salmos. E nós vamos dividir o Salmo de número 4 nessa noite em 4 partes. Quantas partes? 4 partes. A primeira parte é o versículo 1, é uma oração por resgate. A segunda parte é o versículo 2 e 3, uma repreensão aos inimigos. A terceira parte, um encorajamento aos amigos, versículo 4 e 5. E uma expressão de confiança, versículos 6, 7 e 8. Amém? Então se você tiver caneta, quiser anotar, esse vai ser o nosso escopo de hoje. Então a primeira parte, vamos ler novamente o versículo de número 1. O salmista diz: ouve-me quando eu chamar, ó Deus da minha justiça. Tu me ampliastes quando eu estava aflito. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. É muito óbvio, está na cara que a oração de Davi é uma oração urgente. Quantas pessoas têm uma oração urgente aqui? Que você fala: Deus, eu preciso para ontem, se possível. Está bem na cara que a oração de Davi é urgente, ele precisa do socorro divino, do socorro de Deus. Lembrando que a situação que ele estava fugindo do próprio filho que queria matá-lo. Porém Davi, ele tinha consciência da sua pequenez. Davi tinha consciência do seu pecado. Davi sabia quem ele era e sabia que ele não estava na posição de colocar Deus na parede, de obrigar Deus urgentemente a ouvir a sua oração. Nós vemos isso porque a oração que Davi faz não está baseada nele, mas em primeiro lugar a oração de Davi está baseada no Deus que é a justiça dele. Quantas vezes nós nos aproximamos de Deus com um coração cheio de autojustiça? O pastor acabou de falar isso minutos atrás. A noite da graça é a respeito disso, sobre aquilo que nós fazemos, mas que não se torna mérito nosso. Não é porque você faz algo bem para Deus, não é porque você evangeliza, porque você prega bem, porque você canta, porque você evangeliza no seu trabalho, que isso é mérito para você chegar até Deus e obrigá-lo a te abençoar. Davi sabia que a justiça dele não era nada, e ele confiava na justiça de Deus. A segunda coisa que está apoiada a oração de Davi é na misericórdia de Deus. Tanto que ele diz aqui no finalzinho do versículo 1, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ele sabia que era um ser pecador, que rente à santidade de Deus, Davi não era nada e ele merecia a misericórdia. Ele carecia da misericórdia de Deus. Algumas pessoas às vezes misturam os termos misericórdia e graça, e eu separei uma ilustração
para exemplificar o que é misericórdia e o que é graça. Então escute só, preste atenção. Um certo homem passeava com seu filho pequeno, um filho feliz da vida, igual aqueles na Chapeuzinho Vermelho, né? Pulando, saltitando, o pai brigando com o filho, com certeza, porque o meu eu faço isso. Para, menino, sai daí, não coloca a mão aí. Porém, no meio do caminho, um jovem assaltante, para os dois, tanto o pai quanto o filho. O assaltante fala: passa tudo que você tem aí. Perdeu, playboy. É assim que o assaltante faz agora? Não sei. Perdeu, playboy. E o cara passa tudo que ele tem e fala: eu só não me machuca. Mas aquele jovem com sangue nos olhos e bravo, sei lá, com ódio no coração, cheio de ruindade, mira para aquela criança e de graça ele dá um disparo e mata a criança. A criança cai no chão, o pai se ajoelha com o filho todo ensanguentado enquanto o jovem tenta fugir. Mas as pessoas que estavam ao redor viram aquilo e ficaram indignadas, e elas acabam pegando aquele jovem assaltante, e elas prendem ele. Então o pai se levanta da onde ele estava com o filho todo ensanguentado, vai em direção àquele jovem que acabou de tirar a vida do seu filho. Ele pega a arma do chão, mira na cabeça daquele assaltante, e antes que ele disparasse, as pessoas todas em volta falando: sangue, sangue, né? Tudo fermentando isso. Vai, você tem que atirar, olho por olho, dente por dente. Aquele pai pensa, ele para, joga o revólver no chão. Primeiro sinal é a misericórdia. Misericórdia é algo que nós merecíamos, mas nós não recebemos. Aquele jovem, talvez por as nossas leis, talvez não as nossas leis, mas a lei do olho por olho e dente por dente, ele merecia morrer. Ele matou o filho daquele pai a sangue frio. Então, mesmo merecendo, aquele pai joga a arma no chão e fala: não, você não vai morrer. Então as pessoas começam alvoroçadas ali, e então vão bater nele. Então o pai fala: não. Agora eu vou pegar esse jovem que matou meu filho, e ele vai ser meu filho. Graça. Aquele jovem não merecia algo bom, mas recebeu. A história te assusta? Talvez digna do Marcelo Rezende, corta para mim. Mas é a nossa história. Quem matou Cristo são os nossos pecados que o crucificou, que o matou naquela cruz. Nós merecíamos estar no lugar de Jesus, porém a misericórdia de Deus puniu Jesus e não a nós, porque nós não conseguiríamos salvação derramando o nosso sangue. E a graça de Deus é porque nós temos hoje salvação, algo que nós não merecíamos. O salmista sabia disso. Antes mesmo de Jesus nascer na terra, ele sabia que era alvo da misericórdia de Deus. Porque se a gente for olhar mesmo para os nossos pecados e para os nossos erros, você acha mesmo que Deus tem obrigação de te responder? Você acha mesmo que Deus tem obrigação de te curar? Você acha mesmo que Deus tem obrigação de abrir uma porta de serviço ou alguma outra coisa? De realizar os seus sonhos? São as misericórdias de Deus que nos alcançam. Charles Haddon Spurgeon diz que o melhor dos homens precisa de misericórdia, tão verdadeiramente quanto o pior deles. Todos nós somos iguais, pecadores diante de Deus. O salmista continua falando agora na segunda parte, uma exortação, uma repreensão aos inimigos, aos adversários. Talvez algo imaginário, porque ele estava fugindo e não estava na presença dos seus adversários. Mas ele diz: ó vós, filhos dos homens, versículo 2, acompanha comigo. Por quanto tempo tornareis a minha glória em vergonha? Por quanto tempo amareis a vaidade e buscareis a mentira? E no versículo 3, sabeis que o Senhor separou aquele que é piedoso para si. O Senhor ouvirá quando eu chamar. A expressão filhos dos homens remete aos poderosos da época. Era como se Davi estivesse falando às pessoas poderosas que aderiram à rebelião de Absalão. E ele fala: por quanto tempo vocês vão tomar a minha glória e vão torná-la em vergonha? Era muito fácil talvez para um rei deixar subir a cabeça, ainda mais um rei que governava o povo de Deus. O que Davi falava era lei.
Se ele falar, vai para lá, vem para cá, vem para cá. Seria talvez muito fácil uma pessoa assim, porque a gente com pouca coisa a gente já se acha, não é verdade? Porque talvez você foi no Outback, você já está falando, meu Deus do céu, estou rico. Depois da conta você fala, não estou rico, estou pobre. Mas quando você tem pouca coisa, talvez um carrinho do ano, uma casa própria, você já está se achando. É um tênis de marca, é uma camisa de marca. Imagine um rei que tinha todo o governo sobre as suas mãos, sobre as suas ordens. Davi poderia falar que essa era a glória dele, mas a glória que Davi diz aqui no versículo de número 2, não é uma glória própria. Porque no Salmo de número 3, volta um pouquinho comigo, no versículo 3, Salmo 3, versículo 3, Davi diz, mas tu, ó Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o exaltador da minha cabeça. A gente tem que ter em mente que quando as pessoas se levantaram, armaram uma rebelião contra Davi, elas não estavam se levantando contra Davi, Davi ele sabia disso. Absalão não estava se levantando contra o próprio pai apenas, ele estava se levantando contra o próprio Deus. É isso que acontece na minha vida e na sua vida. Você, creio eu, é um escolhido do Senhor. Quem é escolhido do Senhor aqui? Quem é escolhido? Levanta o braço aí, está com CC, não pode levantar? Isso. Às vezes, né, vai que levanta, o irmão do lado cai. É unção? Não, é fedor. Você acordar. Quem é escolhido do Senhor? Quando as lutas vêm, elas não são contra nós, mas sim contra Deus. É muito, sei lá, é muito bagunçada essa ideia de as pessoas terem medo quando as lutas acabam nos encontrando, sendo que nós temos a certeza que nós estamos no lugar de Deus. Esse é o bom de estar no centro da vontade do Senhor, amém? Eu acho muito cômico, ou trágico, não sei, quando eu ligo uma rádio gospel, e está lá o pastor, pastora, bispo, apóstolo, reverendo, sei lá, que ele fala, foi Deus que nos colocou aqui, mas a gente está sofrendo, a gente precisa do dinheiro. Mas peraí, você não crê que foi Deus que te colocou aí? Mas vem os levantes. Não vou contar um caso que aconteceu daí não, de rádio, deixa para lá, o pastor Danilo sabe, mas não é estranho, se você tem certeza que Deus te colocou no trabalho que você está hoje, saiba que os levantes não são contra você, porque se Deus tem um propósito de te colocar ali, então é contra Deus que esses levantes estão vindo. As pessoas acabam armando e planejando contra o próprio Deus. Agora, aí que vem a questão. Você tem que ter certeza. Você tem certeza que você está no centro da vontade de Deus? Porque estando no centro da vontade de Deus, os levantes vêm, mas quem peleja por nós é o Senhor. Não adianta não querer fazer a vontade de Deus e esperar que Deus se mova dos céus, porque Ele te ama sim. Mas filho desobediente, você ajudaria o seu filho? Às vezes o meu filho é desobediente, eu falo, tá bom, vai. Uma hora você vai cair aí, você vai machucar e você vai dar razão à minha palavra, ao que eu falei para você não fazer. Davi fala aos maldosos, aos homens poderosos isso, olha, vocês estão tomando a glória que não pertence a mim, a glória que é Deus, em vergonha, jogando o reino que Ele deu a mim, que Ele confiou a mim, na lama, em vergonha. A terceira parte, versículo de número 4, ele começa então a encorajar os amigos. Talvez as pessoas que acompanhavam a Davi estavam aflitas, não sabiam o que ia acontecer. E no versículo 4, acompanha comigo, ficai de pé em reverência e não pequeis, conversai com o vosso coração sobre a vossa cama e ficais quietos, ofereceis sacrifício de justiça e ponde a vossa confiança no Senhor. Esse ficar de pé, no hebraico a palavra é hagás. Se o pastor Ezra estivesse aqui, ele poderia me corrigir, talvez. Mas tem o significado de estar quieto, estar inquieto, tremer de medo, ou estar agitado, ou até mesmo enraivecer. Talvez na sua Bíblia possa estar escrito, irai-vos, mas não pequeis. Quem na Bíblia está escrito assim, irai-vos, mas não pequeis?
Só do Aldo, só. Ih, Aldo, vai ter que trocar a Bíblia. Só está errado. Estou brincando, tá não. Isso muda de versão para versão. É óbvio que as pessoas que saíram com Davi nessa fuga, elas estavam com medo. Elas não sabiam o que ia acontecer. Da tranquilidade de um reino, de um rei. Agora eles estão fugindo do filho do rei. Davi, ele fala, olha, quando você estiver inquieto, até mesmo quando você estiver irado, tome cuidado para que o seu erro e a sua inquietação não te desvie do caminho de Deus e que você não peque contra Ele. Davi, ele nos adverte também a manter o autocontrole. Ele fala, deitai sobre a vossa cama e conversai com o vosso coração. É o exato momento em que nada no mundo pode nos atrapalhar. Na hora do sono, só você e Deus. Sabe quando você fica pensando e sonhando, e a cabeça fica maquinando, e você fica lembrando do amanhã, se você fechou a porta ou não. Eu faço isso direto. Aí tem que levantar da cama, fechar a porta e volta, a porta já estava fechada. O salmista diz, deitai a vossa cabeça no travesseiro e conversai com o vosso coração, para que você não peque contra Deus. Indo para a última parte, já tem 20 minutos de mensagem, para a gente também dar um pouco de liberdade aqui no final. A gente vem para uma expressão de confiança. No versículo 6, o salmista diz, há muitos que dizem, quem nos mostrará algum bem? Senhor, levanta a sua luz do teu semblante sobre nós. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que eles multiplicaram trigo e vinho. Aqueles que estavam com Davi, talvez questionavam a ele. Como que o rei, tendo perdido o seu trono, continuava mantendo a sua fé em Deus, sendo que as circunstâncias demonstravam que tudo ia de mal a pior. Ele diz, muitos dizem, quem nos mostrará algum bem? Talvez muitos perguntavam, olha, e aí Davi? Conta uma boa nova, uma boa notícia, só uma notícia. E Davi, ele contrasta isso, pedindo para que Deus levante a luz do semblante dele sobre os seus amigos. Quando nossos olhos estão aqui na terra, nas coisas terrenas, sempre nós vamos procurar alguma coisa boa. A gente espera que boas notícias nos encontrem. E o nosso questionamento sempre vai ser, Deus, até quando? Quando o Senhor nos mostrará algum bem? Quando o Senhor nos mostrará algo bom? É muito interessante ver que a visão do salmista, o olhar do salmista não estava nas coisas que aconteciam ao redor dele. O salmista esperava que o Senhor resplandecesse a luz do rosto dele sobre eles. Isso nos ensina uma coisa, que quando nós olhamos para Deus, e olhamos para a luz que está no rosto de Deus, todas as coisas ao nosso redor são obscurecidas. Nada que está à nossa volta tem mais valor do que olhar a face de Deus. O salmista sabia disso. Em momentos de angústia e de aflição, essa era a certeza de Davi. Eu posso ter perdido o meu reino, eu posso ter a minha família praticamente ter sido destruída, o meu próprio filho pode estar me perseguindo, mas é o brilho da face de Deus, o bem que eu quero, esse é o bem que eu espero. Às vezes o que falta nas nossas vidas não são bens materiais. Às vezes o que falta na sua vida não é uma porta de emprego, ou então a cura de alguma doença. Às vezes nos falta luz do céu. Às vezes nos falta luz da face de Deus. E no versículo de número 8, eu já me encaminho para o final. Acompanha comigo, esse versículo é muito bom, muito lindo. O salmista diz, eu tanto me deitarei em paz, quanto dormirei, porque Tu, Senhor, somente me fazes habitar em segurança. Eu lembro que quando eu era pequeno, tudo bem que eu sou pequeno, perto do Júlio, né? O Júlio desse tamanho, eu me sinto pequeno ainda. Mas quando eu era menor de idade, claro, não era casado, óbvio. E na minha casa, às vezes eu acordava com algum pesadelo, algum sonho ruim. Mãe tem aquele sensor, né?
Não é maravilhoso? Sensor de mãe, já sabe que está acontecendo alguma coisa de ruim, né? E minha mãe acordava e falava: o que aconteceu? Eu falei: não, eu tive um sonho ruim e tal, não estou conseguindo dormir de novo. Ela falava assim: então medita no Salmo 4, exatamente nessa parte: em paz eu deitarei e logo dormirei, porque tu, Senhor, somente tu me fazes repousar, habitar em segurança. David Murray diz que poucas coisas são tão teológicas quanto o sono. Sabia que quando você dorme você prega? Sabia disso? Sabia que quando você fecha os seus olhos e dorme é uma pregação? A nossa vida é uma pregação. Quando você está no busão, o jeito que você trata as pessoas, você tem pregado. Quando você, sei lá, está na fila do banco, é uma pregação. A nossa vida é um exemplo para as pessoas que não conhecem a Jesus. E o nosso sono também é uma pregação. Talvez o tema dessa mensagem vai ser a pregação do sono. Tem algumas pessoas que já estão dormindo, então acorda assim. Mas o sono é uma pregação. E por que, Alex, que o sono é uma pregação? A palavra fala que o próprio Deus criou o mundo e no último dia Ele descansou. Lá em Gênesis 2, versículo 2 e 3. O próprio Deus também ordena que o homem descanse. A gente pode ver em Êxodo 16, 23. A ordenança do sábado, o Shabá, né, que significa cessar, parar, repousar. Deus, Ele também ordena não somente que o homem descanse, mas Ele ordena que a terra tenha descanso. Numa conta maluca que eu não lembro de cabeça, mas se não me engano, a cada 6 anos, no 7º, a terra tinha que descansar, não havia plantio algum. Então o próprio Deus se preocupa em nos mostrar o quão importante é o descanso. Quando eu falo que o sono, o nosso sono é uma pregação, eu digo isso no meio de uma geração que é fanática por trabalhar. Temos os workaholic, sei lá, não falo inglês. Mas são as pessoas que são viciadas em trabalhar. Conhece alguém assim? Talvez você é um desses. É aquela pessoa que quando está no trabalho, pensa em estar em casa, e quando está em casa, pensa em estar no trabalho. Sabe essa pessoa? E quando está de férias, está pensando: meu Deus do céu, quando eu voltar no trabalho, eu tenho que fazer aquilo outro. Uma pessoa que é viciada em trabalho. Eu e o pastor Danilo nos encaixamos nisso. É igreja. Às vezes é 3 horas da manhã, ele está mandando mensagem para mim. A gente é viciado nisso. E é um erro nosso. É bom que o pessoal vê que nós é humano, carne e osso. Todo mundo tem falha. Mas no meio de uma geração viciada em trabalho, preocupada com aquilo que nós podemos fazer, é que eu digo que o sono é uma importante pregação. Porque quando você dorme, percebe que você é fragilizado. Já viu esses assassinatos lá no Datena? Quero imagens. Que a pessoa estava dormindo, entrou alguém e matou, e a pessoa nem viu o que aconteceu. Quando você dorme, você é frágil. Se a pessoa quiser te jogar na cama, colocar espuma de barbear na sua mão para se bater na cara, eu acho fantástico essas pegadinhas assim. Dá certo. Porque você não pode fazer nada. E eu, pelo menos, eu assusto se vier alguém fazer alguma coisa quando eu estou dormindo. Porque eu ronco, meu Deus do céu, é um urso que está aí dentro do quarto, vamos embora. Isso chama autodefesa. Deus deu alguns. Se você não tem, desculpa. Mas o sono é uma importante pregação. Porque quando você dorme, você demonstra que você confia em Deus, sabia? Quantas pessoas deitam na cama e não conseguem dormir porque estão pensando nos problemas? Quantas pessoas viram de um lado para o outro, e não, eu tenho que resolver aquilo, e amanhã de manhã eu tenho que ir para lá. Ixi, vou ter que acordar mais cedo ainda do que eu pensava, deixa eu colocar o celular para despertar. Quando vai ver, o galo já cantou, já é hora de levantar e a pessoa nem dormiu. Pessoa inquieta, pessoa que não confia. O sono é uma importante pregação por causa disso. O descanso é uma importante pregação por causa disso. Lembra a circunstância que Davi escreve esse salmo. Você talvez conseguiria deitar sua cabeça em paz, sabendo que naquela época não tinha um prédio com portas e com portões.
sabendo que a qualquer momento Absalão poderia chegar com um exército que expulsou Davi do seu reino e, sei lá, começar uma guerra contra o próprio pai, você conseguiria deitar em paz? Você conseguiria dormir? Talvez é muito difícil. Se você vê alguns relatos sobre guerra, você vê que dificilmente os soldados dormiam, e quando dormiam, dormiam muito mal, porque a qualquer momento poderia começar um bombardeio, ou um tiroteio, ou uma invasão. Eles precisavam ficar vigilantes. Eu sei que muitas pregações nós ressaltamos isso, o fato de nós sermos vigilantes. E essa pregação não é para preguiçoso. Tem gente que é preguiçoso e fala, então é bom dormir, então agora que eu vou dormir mesmo. Aí a mãe fala, vai, acorda e vai procurar serviço. Não, eu estou exercendo aqui minha confiança em Deus. Não usa isso como desculpa, irmão, pelo amor de Deus. Não, isso não é para preguiçoso. A pessoa que tem confiança e fé em Deus, quando descansa, ela demonstra fé em Deus. O preguiçoso, quando só quer dormir, ele só despreza um presente que Deus nos dá, que é a vida. Então toma cuidado, tomara que você não seja o preguiçoso. Mas às vezes a gente precisa aprender a descansar em Deus. A gente precisa aprender a esperar nele. A gente precisa aprender que a gente precisa descansar. Se o próprio Deus descansou, você acha que Deus tinha necessidade de descansar? Quem acha? Nossa, caraca, cansei. Só de criar esse mar aí, esse mar grandão aí, foi difícil pra caramba. Você acha que ele cansou por causa disso? Com certeza não. Você acha que ele criou o Grand Canyon? Não, é muito detalhe. Aí ele cansou? Não. Deus, ele descansa porque ele não nos dá uma ordem sem antes ele dar o exemplo. Às vezes a gente quer que as pessoas façam e a gente não faz. Aquele negócio, eu faço, mas não dou o exemplo. Mas Deus, ele sempre fala alguma coisa que ele mesmo dá o exemplo, que o próprio Jesus dá o exemplo. Eu li que às vezes é muito mais profundo saber que Jesus dormiu no barco do que saber que Jesus chorou. Porque quando ele dorme no barco, no meio da tempestade, ele demonstra sua confiança em Deus. Nicholas Ridley, bispo Ridley, lá do século XVI, foi sentenciado à morte na fogueira, considerado um herege pela Igreja Católica Apostólica Romana. Foi sentenciado, e um dia antes de morrer, o seu irmão chegou a ele e falou, Ridley, meu inglês agora? Ficou bonito, né? Ridley. Ficou parecendo o Jean-Claude Van Damme. Aí estraguei agora falando de Jean-Claude Van Damme. Mas fica tranquilo, eu vou ficar com você a noite toda, a gente fica acordado. Talvez ele pensou que o irmão dele não conseguiria dormir, sabendo que no outro dia ele seria jogado na fogueira. Mas o bispo Ridley, ele fala assim, não precisa. Porque se Deus assim permitir, eu vou deitar a minha cabeça no travesseiro e vou dormir tranquilo como todas as noites. Sabe o que se chama isso? Confiança. Confiança. A gente fala bastante, mas a gente não sabe confiar. Essa é a realidade. Porque se você sabe que Deus ouve a sua oração, se você sabe que Deus te ama, isso fala bastante comigo. Eu já tive até crise de ansiedade. Se você sabe que Deus ele cuida de você, então não tem por que nós nos desesperarmos, tirar os fios do cabelo da cabeça, perder a noite de sono. Se você é desses que é meia-noite, você está trabalhando, porque você fala, não, porque se eu deixar para o dia vai virar tudo, vai mutuar. Calma, não estou falando para você não se planejar, não estou falando para você viver a vida loucamente. Ou como diria o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva a ver. Não estou falando isso. Estou falando que, sim, é necessário planejamento. Mas que o nosso planejamento esteja debaixo do senhorio de Deus. Que nós possamos apresentar a Deus aquilo que nos aflige. O salmista fala, Senhor, ouve quando eu chamar. Mas que nós possamos saber que melhor é estar na vontade dEle, no centro da vontade dEle. Então sim, a gente consegue dormir em paz. Para finalizar, abra comigo no Salmo de número 121. E aí a gente já vai finalizar, vai terminar. É um salmo maravilhoso. David Murray, no seu livro Reset, ele diz, uma vida pautada na graça começa com parar e aceitar a graça de dormir bem.
Como tem sido o seu sono? Pastor, essa é uma boa pergunta. A pessoa vem reclamar da vida, pastor. O senhor pergunta, como é que tem sido o seu sono? Ali você já pega a pessoa. Pastor, não consigo dormir porque eu fico preocupado. Você não confia, então. Salmo 121, versículo de número 4. Maravilhoso esse salmo. Eis que aquele que guarda Israel não cochilará, nem dormirá. O Senhor é o teu guardador, o Senhor é a tua sombra sobre a tua mão direita. O sol não te castigará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te preservará de todo o mal, Ele preservará a tua alma. O Senhor preservará a tua ida e a tua vinda, de agora em diante para sempre. Que possamos ter essa certeza e essa confiança, que quem cuida de nós, Ele não bobia, Ele não dorme, Ele não pesca que nem você está pescando alguns. Ele está de olhos bem abertos, Ele cuida de nós. Não existe motivo para nos desesperar. Alex, mas é uma situação que, pelo amor de Deus, se você estivesse vivendo na minha pele, você também faria isso. Será? Será? Que a nossa confiança possa estar em Deus e que nós possamos descansar nos seus braços. Amém. Se coloque de pé no seu lugar.